Ouviremos a partir de agora a palestra da conselheira tutelar, Mayra Portillo. Vamos recebê-la. O tema é Entre o Silêncio e a Proteção, desafios no enfrentamento à violência sexual. Maio Laranja. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente com vocês. Quando eu soube que o público-alvo seria as pessoas que estão na ponta, no dia a dia dessas crianças, eu fiquei numa felicidade enorme. E eu quero falar um pouquinho sobre proteção. E todo mundo sabe, eu acho que todo mundo deve ter ajudado aí a cortar umas florzinhas laranjas na escola, né? Todo mundo junta para poder enfeitar e falar dessa temática. E a gente tem que falar, eu sei que às vezes parece um pouco repetitivo, mas é tão importante. E a violência sexual, ela traz tanta dificuldade no desenvolvimento das crianças. Então, é muito importante que vocês saibam como lidar com essas situações difíceis que muitas das nossas crianças passam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre escuta e proteção. Eu quero começar com os números da violência sexual no nosso país. A gente precisa falar sobre isso, porque é um número assustador. Veja bem, o Brasil registrou no ano passado 59.887 notificações de violência sexual. Esses são os dados que o Ministério da Saúde divulgou. Essa é a fonte, essa fonte é do Ministério da Saúde. E é interessante a gente pensar que estima-se que das situações que chegam ao conhecimento das autoridades, é menos de 10% do que realmente acontece. Então, veja bem, olha o número que nós chegamos no ano passado. E isso não corresponde a nem 10% dos casos que realmente acontecem. Muitos casos de violência sexual nunca vão chegar ao conhecimento da rede, por causa da natureza dessa violência, né, gente? É uma violência que acontece de maneira muito velada. Muitas vezes a criança, ela tem dificuldade de falar sobre o que ela está sofrendo, ou às vezes ela nem reconhece que está sendo vítima dessa violência. Olha só o número ao longo dos anos, de 2015 para 2025. Vocês conseguem notar a diferença? Eu falo que a gente está vivendo num momento em que tudo está muito potencializado, né? Cleusa falou aqui sobre os números das crianças, né, com deficiência intelectual, enfim, que acessam a educação hoje. E o número também mais que dobrou. E olha só, não é diferente aqui quando a gente pensa na violência sexual. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como essa violência acontece. Olha algumas curiosidades sobre ela. A maior parte dos abusos infantis ocorre dentro da própria casa da vítima. Cerca de 70% a mais de 80% dos casos de violência sexual acontecem ali dentro. Os agressores são 88% dos casos pessoas de confiança da família, pessoas que têm acesso, pessoas que estão acima de qualquer suspeita. E os dados recentes apontam que no Brasil a maioria das vítimas de estupro de vulnerável são meninas, cerca de 63% a 70%. A maior parte dos casos ocorre com crianças menores de 14 anos. E é importante a gente parar para pensar sobre esse dado. A maior parte é menina, mas será que é isso mesmo? A gente entende, gente, que muitos casos que acontecem com meninos são subnotificados. Por quê? Por que vocês acham? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Por que aparece mais os casos das meninas do que dos meninos? Exatamente. Os meninos têm muito mais dificuldade de falar sobre isso. Muito mais dificuldade de se expor, porque eles pensam no estigma que isso vai trazer para eles. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Nossos meninos ainda estão desprotegidos, as meninas têm mais coragem, né? Mais liberdade, às vezes, para falar sobre essas dificuldades. Soltei o negocinho, peraí. E de quem é a responsabilidade, gente?
De acordo com o artigo 227 da Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, educação, saúde. E aí lá no finalzinho diz assim, ó, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a gente precisa formar uma comunidade escolar tão forte que do merendeiro ao faxineiro, ao monitor, ao professor, ao diretor, todos tenham a compreensão de que eles são parte da rede de proteção. E de que eles são responsáveis pelas crianças que estão ali sob aqueles cuidados. No sentido de que, se eu notei alguma coisa, seja, gente, a violência sexual, indícios dessa violência, ou qualquer outro tipo de negligência, eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar às autoridades. Tem um provérbio africano, todo mundo conhece, é preciso uma vila inteira, né? Para proteger, uma aldeia inteira, para proteger, para educar uma criança. E aí eu adaptei, é preciso uma cidade inteira para proteger uma criança. Da violência sexual, dos abusos, das situações difíceis que elas vivem. Todo cidadão precisa compreender a sua responsabilidade na proteção das crianças e dos adolescentes, independente da sua área de ocupação, né, da sua profissão, do lugar em que ele ocupa. A responsabilidade deve ser assumida por todos, sejam profissionais do sistema de garantia de direitos ou não. E é interessante que, muitas vezes, a equipe da escola não tem tanto essa noção de que ela é parte do sistema de garantia de direitos. E aí, eu vou mostrar no slide mais na frente, né, como que funciona o sistema de garantia de direitos e por que cada um de nós é parte dele. Mas antes eu quero falar sobre a Lei 13.431, de 2017, a Lei da Escuta Protegida, que, além de organizar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, ela trouxe uma perspectiva completamente diferente para a proteção. E ela fala em seu artigo 13, olha só, que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão de violência contra a criança ou adolescente tem o dever de comunicar os fatos à autoridade. E aí, essa comunicação, gente, ela pode ser feita das mais diferentes formas. Ela pode ser feita por meio do Conselho Tutelar, por meio da Promotoria de Justiça, por meio do Disque 100. Tem situações, gente, que é muito difícil a gente falar sobre isso, mas o Disque 100 é uma forma tão legal de você levar essa situação ao conhecimento das autoridades. Você sabe o que acontece quando você liga lá no Disque 100? Alguém aqui já ligou? Só por curiosidade. Já? Achei umas pessoinhas aí que já ligaram no Disque 100. Quando acontece de alguém ligar no Disque 100, essa ligação ela vai ser recebida por um profissional, que ela vai gerar um protocolo, e esse protocolo ele vai ser disparado lá de Brasília, tanto para o Conselho Tutelar da cidade, quanto para a delegacia. E aí é interessante que, quando ele é disparado para mais órgãos, a chance daquilo ali não passar em branco é muito maior. Né? Então, eu falo, use o Disque 100, além de você ter completa garantia do sigilo, porque eu sei que tem muita gente que se preocupa com isso, né? Com a questão do sigilo. Além de você ter essa garantia, esse é um mecanismo eficaz. Né? Esses dados da violência eles vão chegar também às autoridades para que políticas públicas sejam pensadas a partir daqueles números. Então, o Disque 100 é uma forma super legal e eficaz de levar situações de violação de direito ao conhecimento das autoridades. Então, finalizando, em suma, não apenas profissionais da saúde ou educação, mas qualquer cidadão tem a obrigação legal de denunciar situações de violência infantil das quais tenha conhecimento. E aí, para quem é da educação, da saúde, para os profissionais públicos, gente, do Estado, existe ainda
uma situação de que não é só uma prerrogativa, não é só um dever que você tem que entender que é importante como parte, né, da sua cidadania e o seu dever geral de proteger qualquer criança, mas é também uma obrigação legal. Veja só, o artigo 245 diz que se um médico, professor do ECA, tá? Professor ou responsável por instituição de saúde ou ensino, deixar de comunicar às autoridades um caso de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos, ele está cometendo uma infração administrativa. E isso pode ser punido. Em Itabira, nós temos situações, viu, gente? Quem estava aqui mais cedo? Na palestra do promotor? Algumas pessoas estavam. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu posso falar porque ele não está aqui? Então, está seguro, para ninguém achar que eu estou puxando o saco. Mas a promotoria de Itabira da infância, ela é... Gente, é uma joia que Itabira tem. O doutor Renato, ele é fantástico na atuação dele, no trabalho dele, na vontade que ele tem. Eu entendo que muita gente é competente no que faz, mas ele vai além disso. Porque ele é extremamente zeloso, entende? E assim, eu brinco que quando a gente vai nas reuniões da rede de proteção, e aí está lá todo mundo sentado, CRAS, Conselho Tutelar, né, as equipes todas que acompanham, né, que formam a rede de proteção da criança, só tem 2 tipos de profissionais ali. Os que ainda não tomaram um puxão de orelha, os que já tomaram e os que ainda vão tomar. Porque ele corrige mesmo. Se a gente erra, ele pega no pé, sabe? Ele fala com vontade e ele milita na área da infância. Isso é muito legal. Então, Itabira tem, e não é só o doutor Renato, gente, a gente tem tanta gente boa na área da infância aqui em Itabira, na área da proteção. E a gente está formando novos profissionais, né, que têm essa mesma vontade, esse mesmo desejo de cuidar, de proteger, e isso é muito interessante. E aqui em Itabira nós temos casos de profissionais que responderam por prevaricação, porque faltaram com o seu dever, porque em algum momento revelaram que tinham conhecimento de uma situação de violação de direito e que nunca foi comunicada para as autoridades. Então isso é muito sério, entende? Então a gente tem que assumir o nosso papel, o nosso dever, e a gente tem que parar de ter medo. Porque muitas vezes uma criança, gente, ela só vai ter a gente mesmo. A única pessoa que vai olhar para aquela criança e vai falar assim, tem alguma coisa errada. Essa criança está sofrendo alguma negligência, alguma violência. Isso não é natural. Esse comportamento, esse sintoma, esse hematoma, está errado. Às vezes a única pessoa para a qual aquela criança vai deixar escapar alguma evidência, algum indício é para você. E você não vai atuar, e você não vai levar isso ao conhecimento das autoridades. E aí é claro, gente, que eu entendo, tá, gente? Eu não julgo, é difícil mesmo a gente se colocar nessa situação, porque às vezes você vai mexer com muita coisa, e aí você pensa assim, puxa vida, mas eu não tenho certeza. E aí depois eu vou falar sobre isso, tá? Não vou dar spoiler aqui não, porque tem mais assunto pela frente. Ô, gente, se puderem depois me falar sobre o tempo, tá? Não quero atrasar, mas é só me comunicar aqui que a gente vai acelerando. Eu pedi a ajuda do ChatGPT para fazer essa engrenagem. Eu peguei essa inspiração na palestra de um promotor de justiça chamado Murilo Giacomo. Não sei quem conhece, ele é um promotor muito famoso, roda o Brasil inteiro falando sobre a área da infância. E ele tem essa ideia do sistema de garantia de direitos como uma engrenagem mesmo. E tudo precisa rodar muito ao mesmo tempo. Se uma engrenagem trava, o que acontece? Trava tudo. A gente não consegue entregar o nosso objetivo, que é a proteção. E nesse sistema de garantia de direitos, olha só quanta gente tem. Depois eu lembrei do SEMAI, tinha que ter colocado o SEMAI ali também, né? Eu saio digitando um monte que eu lembrei ali. Mas é importante a gente lembrar que o sistema de garantia de direitos é composto por muitos órgãos. E cada um tem uma função diferente. Então, você que está na área da educação, você que está no cuidado diário com as crianças e adolescentes, você precisa
conhecer esse sistema, saber como acessar, saber em quais órgãos para quais órgãos eu posso recorrer no caso da dificuldade que eu tenho. E o Conselho Tutelar é uma dessas engrenagens. Eu ainda fiz questão de não colocar engrenagem maior do que nenhuma. O ChatGPT me entregou um monte de engrenagem de tamanho diferente, eu falei, bota todo mundo igual aí. Porque é isso. Cada um tem uma função diferente, mas nós somos todos muito importantes para fazer com que a proteção seja entregue para as nossas crianças e adolescentes. E, gente, tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de conselheira tutelar, é o seguinte: um órgão desse sistema sozinho não consegue absolutamente nada. Nada. Eu falo que o ser conselheira tutelar foi uma das coisas mais decepcionantes da minha vida, porque eu cheguei cheia de expectativa, né? Vou ser conselheira tutelar, vou salvar essas crianças todas. Agora vou resolver o problema. Quem sou eu na fila do pão? Eu descobri, gente, que eu sozinha não consigo nada e que eu tenho que bater na porta de um monte de gente para fazer as coisas funcionarem. Mas quando eu entendi o poder da rede, as coisas mudaram muito. E eu tenho repetido isso demais, porque eu consigo perceber a diferença, gente. Quando a escola, por exemplo, manda para o Conselho Tutelar um ofício, informando que uma criança está numa situação lá de violação de direito. Antigamente, o protocolo era o seguinte: olha, o Conselho Tutelar é um órgão encaminhador. Então, se essa criança chegou aqui para mim a denúncia de que está vivendo isso, eu vou acionar todos os órgãos. Então, se a violação é na área da saúde, eu vou acionar PSF, Secretaria de Saúde, CAPSI. Se é na área social, eu vou acionar assistência. E a gente fazia isso muito via ofício. Eu mandava o ofício, e aí falava, pronto. Fiz o meu dever, comuniquei aqui quem de direito para atuação. Só que não é assim que funciona muitas vezes. Às vezes, se a gente não conseguir reunir esse povo todo ao redor de uma mesa, né, Cleusa? Para a gente debater e gastar uma tarde inteira discutindo a vida de uma criança, a maneira como a família age, as dificuldades que essa mãe teve, fazendo até, eu não sei se é seu nome certo, eu não sou da saúde, anamnese. Teve um caso que eu virei, eu falei assim, gente, eu preciso entender o que está acontecendo com esse menino, por que ele é tão... Por que ele está dando tanto trabalho para essa escola? Por que a família não está conseguindo ajudar? E aí, sentei com a mãe, esperando o momento da reunião. Aproveitei que ela estava lá e falei, e aí, como é que você está? Comecei a conversar com ela. E eu comecei a perguntar para ela a história dela. Falei, olha, sei que você não está mais com o pai do seu filho há muito tempo. Me conta, como é que foi? Como é que é a história dele? Como é que vocês se conheceram, é você e o pai dele? E ela começou a me contar a vida dela toda, né? Contou que conheceu o pai dele, teve uma filha, de repente, na época do segundo filho, quando ela descobriu que estava grávida, ela foi abandonada e ela teve muita dificuldade de aceitar aquela gravidez, porque ela se sentiu abandonada e traída, né? Houve uma situação de traição. Então, por muito tempo, ela não queria aquela gestação. E quando ele nasceu, ela decidiu que não queria procurar por esse pai. E aí eu comecei a entender todas as coisas que aconteceram, né? Que ela precisou trabalhar durante muito tempo fora e que essa criança ficava muito sozinha com a avó. E aí chegou um momento na pandemia que a avó morreu. E ele tinha muito vínculo com essa avó. Então, ele não conseguia mais ficar em casa, porque a casa lembrava a avó. E aí ele começou a sair de bicicleta, começou a conhecer os meninos do bairro, começou a fazer amizades ruins, e a mãe precisava trabalhar. Então, você vai entendendo que as coisas elas têm uma complexidade muito maior, né? As histórias que existem por trás de cada família, as dificuldades, né, que cada família enfrenta, a gente tem que ser mais empático. A gente é muito rápido para tirar conclusões, às vezes, sobre pessoas. Né? Essa mãe é negligente. Qual que é a história dessa mãe? E uma coisa que a gente vê lá no Conselho Tutelar, gente, é assim. Quando a gente chega para atender um menino, a gente olha assim ali o nome desse menino e tal. Quando a gente vai puxar no histórico, a mãe teve uma gravidez na adolescência, ela era atendida também pelo Conselho Tutelar.
e a avó foi atendida pelo conselho tutelar. Existe uma história ali de negligência, de violência, de dificuldade familiar que vem ao longo de gerações. Então, quando a gente fala sobre o fenômeno da violência, o fenômeno, né, das dificuldades que as famílias passam, das crianças, gente, é um universo que a gente precisa estar preparado para entrar e não tirar conclusões precipitadas, não ser rápido demais para julgar. Às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente olha para uma mãe que não está dando assistência para o menino, né, neuroatípico. E, gente, se eu não falar alguma nomenclatura certa, me perdoem, tá? Eu estou aprendendo também aí com vocês. Mas aí a criança neurodivergente está ali com tantas dificuldades, e aquela mãe também tem tantas outras coisas. Às vezes ela é mãe daquele, mas de 5 filhos, um filho adolescente. Enfim, gente, é uma gama de situações, né? Que a gente precisa ser empático, cuidadoso, e muitas vezes a gente está muito pronto para buscar responsabilização, sem buscar apoio, né, para essa família. E muitas vezes elas vão responder tão bem ao apoio. A gente tem muitas situações difíceis, mas a gente tem tanto caso de sucesso também, que deu certo, que quando a família conseguiu receber apoio, receber os serviços corretos, receber uma assistência social que vai para além dos benefícios, mas que de fato trabalha vínculos, existe um avanço tão grande. Então há esperança, né? E aí eu queria falar do lugar de vocês, o lugar privilegiado da escola na rede de proteção. Vocês têm o poder e não sabem, gente. Então eu coloquei ali, os profissionais da educação têm a oportunidade de viver em contato diário com as crianças e adolescentes, tendo o privilégio de construir vínculos profundos de confiança e espaços de acolhimento, que poucos órgãos da rede de proteção são capazes de construir. E aí eu queria falar para vocês um negócio. A grande maioria dos casos de violência sexual que a gente consegue atender, e os encaminhamentos que a gente dá para essas crianças, para o HMCC, para escutas especializadas, isso acontece a partir de uma revelação espontânea que acontece na escola. Porque é em vocês que esses meninos confiam. Entende? É em vocês que eles confiam. Então, vocês têm um poder que nenhum outro órgão tem. Teve uma vez, eu era recém-conselheira ainda, que eu falei um negócio assim. Conselho tutelar, gente, é o órgão que sabe de todas as demandas da criança e adolescente, porque todos os tipos de violação chegam para a gente. Então, a gente sabe, não tem outro órgão que sabe mais. Foi só caminhar mais um pouquinho, comer mais 1 quilo de sal na rede de proteção, que eu precisei abrir me recolher a minha insignificância e falar assim, não, a escola. A escola é um lugar, porque vocês têm horas e horas de contato diário com essas crianças e adolescentes. Vocês constroem uma coisa que um conselheiro tutelar, em 1, 2 conversas, nunca vão conseguir fazer, que é construir vínculo. Sem vínculo, gente, não tem proteção. Não tem abertura para conhecer as demandas de cada criança, situações. E a criança, ela revela o negócio ali para você, é na brincadeira, é chutando uma bola, é desenhando um negócio, ela te revela, ela solta um trem assim, que você não estava preparado para escutar. De repente ela fala, meu tio fez isso comigo, e continua lá, colorindo. E aí você abre um olho desse tamanho, eu não estava esperando por essa informação. Mas é porque ela está num lugar onde ela está com as barreiras dela todas assim, desmontadas. Ela está à vontade. Ela está num lugar que ela se sente bem. Então, ela fica menos armada, né? Menos fechada. Então, vocês têm um lugar muito especial. E se cada monitor, merendeiro, professor, diretor, pedagogo, compreendesse esse lugar privilegiado que vocês ocupam, vocês seriam assim os agentes mais sensacionais da área da proteção. Eu acho que todo profissional que trabalha diariamente com criança precisava ser treinado para reconhecer violência, aquela violência que às vezes não é falada, os sinais silenciosos da violência, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá bom?
Mas, nós estamos no caminho, né? Isso aqui é um espaço para isso. É um espaço muito importante. Vocês vão sair daqui com alguns conhecimentos. Eu saí daqui enriquecida, né? Nas palestras que eu vi. Então, olha só, vamos falar sobre revelação espontânea. O que é a revelação espontânea? É quando uma criança informa, por iniciativa própria, que foi vítima ou testemunha de violência. Então, ela vai revelar alguma situação espontaneamente, sem que ela seja questionada, né, inquirida a respeito de nada. Ela vai revelar aquela situação. E o que você tem que fazer nesse momento? Primeiro, todo profissional, a gente tinha que estar preparado para saber o que fazer. Então, vamos lá. Acolher com calma, escutar essa criança sem interromper, entender que você não está ali no papel de investigador. Se você começar a perguntar demais, pode ser que você trave a criança ali, né? Numa revelação que ela estava fazendo com tranquilidade, espontaneamente. Não questionar a veracidade, mas isso aconteceu mesmo? Mas que dia? Mas que horas? Mas ele pegou onde? Ela fez o quê? Né? Deixa a criança falar à vontade. E se você tem elementos, se você ouviu qualquer elemento que indique que o abuso ou a violação está acontecendo, você já tem o suficiente. E aí o que você deve fazer é registrar, porque o máximo de informação que você colocar num papel para encaminhar isso para as autoridades vai ajudar, né, para os próximos passos que virão. Então você deve registrar e encaminhar a criança ao atendimento da escuta especializada, comunicando em seguida ao conselho tutelar. Eu imagino que todos vocês já saibam, a rede tem feito um esforço muito grande nesse sentido de conscientizar a população, os profissionais da escola, educação, sobre as alterações recentes que a gente tem no nosso fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual. Não é nem tão recente assim, né? Tem alguns anos. Mas hoje a porta de entrada para a escuta especializada, porque o que acontece dentro de uma escola, num ambiente ali de espontaneidade, né, é a revelação espontânea. Mas a escuta especializada é um outro serviço. Ela acontece hoje no Hospital Carlos Chagas, e eu falo, gente, que Itabira é uma cidade que a gente tem muitas limitações, a gente tem que avançar muito, mas a gente tem que celebrar as conquistas que a gente tem, e essa é uma delas. A alteração do fluxo da violência sexual foi um ganho maravilhoso para a proteção, e a gente tem que celebrar isso, né? Porque a gente fala muito mal às vezes, né? A política pública está assim, está assado, isso está difícil, não está funcionando, mas quando a gente avança, a gente também tem que falar. E a escuta especializada aqui na nossa cidade foi um avanço. Hoje, o Hospital Carlos Chagas tem um espaço que foi pensado, planejado para atender exclusivamente as crianças vítimas de violência, seja sexual, e até futuramente a gente vai ampliar esse atendimento para outros tipos de violência. Mas hoje está atendendo vítimas de violência sexual. Acontece 24 horas por dia, então se você tiver uma informação de uma criança que precisa de ajuda e acabou de acontecer um abuso sexual às 4 da manhã, você vai encontrar atendimento, você vai encontrar uma porta aberta. E é muito legal, foi muito estratégico e inteligente que isso tenha acontecido dentro do hospital, né? Que o espaço seja dentro do hospital, porque ali, feita a escuta especializada, os profissionais eles vão avaliar quais são os tipos de atendimento médico que essa criança precisa, esse adolescente precisa. Então, pode ser que ela precise de outros atendimentos, né? Pode ser que a situação tenha acontecido recentemente, que seja necessária profilaxia, né? A administração de medicamentos, um teste de gravidez. Muitas situações que estar dentro de um hospital favorece muito esse cuidado, né? Aí, esqueci de falar, né? Ali é feita uma entrevista técnica que é realizada por profissionais treinados, capacitados para essa escuta. E o foco é no bem-estar, no acompanhamento e proteção da vítima, não na proteção de provas. E aí eu quero fazer um parêntese aqui, que é o seguinte: não é porque o foco não seja na produção de provas que o que está acontecendo ali não seja extremamente útil
para a justiça e a investigação que vai vir depois daquele momento, né? Então, o que acontece é que, uma vez que a criança passou pela escuta especializada, ela não vai mais ser ouvida por outro órgão que não seja a justiça, o depoimento especial. E antigamente acontecia assim: a criança falava para o monitor da creche, da escola, que estava sofrendo um abuso sexual. Aí a monitora pegava a criança, levava na diretora, aí a diretora escutava. Aí a diretora pegava a criança, levava no conselho tutelar, o conselheiro perguntava e ela tinha que falar tudo de novo. E aí o conselheiro levava a criança lá na delegacia, aí ela ouvia, era ouvida de novo. Então a criança, ela passava literalmente uma via sacra de atendimentos, e aquilo, gente, é violência. Primeiro que a criança não estava nem esperando, primeiro que ela não estava esperando nada, ela só falou, ela não sabia o que ia acontecer. E hoje, inclusive, uma das questões que eu tenho mais pensado e eu tenho buscado assim, conhecimento, né, e penso que a gente precisa começar a pensar em políticas públicas para isso, é o seguinte: quando uma criança ela revela espontaneamente que ela está vivendo uma situação de violência sexual para uma pessoa da confiança dela, ela não faz a menor ideia dos desdobramentos que aquilo vai trazer para a vida dela, nem das rupturas que aquilo vai trazer. Porque em algum momento aquilo vai chegar ao conhecimento da família, e nem sempre a família vai ser receptiva àquela situação. Nem sempre a família vai acolher, vai acreditar, vai validar o discurso. Às vezes a criança ou adolescente ela vai ser como é que, gente, fugiu a palavra, assim, estigmatizada pela família como alguém que falou um trem que não devia, né? Ela vai ser punida dentro da própria casa. A mãe dela muitas vezes vai virar e vai falar assim: olha só o que você fez. Isso nem é verdade, isso aí que você está falando, e olha agora, vai ser preso, fulano vai ser preso por sua causa. Gente, a criança não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa ter muito cuidado, porque ela vai precisar de todo o apoio, né? Essa família vai precisar do apoio, para que esse discurso dessa criança, esse adolescente seja validado, para que aquela família entenda que existia uma violência, né? E são muitos os desdobramentos, gente. Então a gente precisa entender o seguinte, que eu preciso fazer o meu papel na rede, né? Eu preciso fazer o meu papel e levar isso ao conhecimento das autoridades. E cada um de nós, né, na hora que a gente vota, na hora que a gente busca apoio para políticas públicas, lembrar da importância, né, de outros cuidados que criança e adolescente também precisa ter. Bom, continuando, essa é a parte delicada aqui do que a gente vai falar hoje, né? Sinais e sintomas de abuso sexual em criança. Primeiro eu quero dizer que eu quero dar todos os créditos aqui para a autora, né? Nada que saiu da minha cabeça daqui para frente, né? Esse material que eu estou usando foi retirado de um livro, Fortalecendo Pais e Professores para Proteger Crianças de Abuso Sexual. O nome da autora é Cristiane Sanderson. Ela é famosa, né? Muita gente usa o material dela, então quero dar os créditos a ela. E antes da gente começar, a dizer o seguinte, uma das maiores dificuldades para os pais, professores e profissionais que cuidam de crianças é saber quais sinais e sintomas procurar a fim de agir de modo adequado e proteger a criança. Embora existam muitos sintomas em comum, há também muitas diferenças entre eles. E é necessário cuidado para não considerar que a presença de um sintoma apenas indique necessariamente que a criança foi vítima de violência sexual. Uma vez que um diagnóstico errado ou prematuro pode causar trauma desnecessário tanto na criança quanto na família. Então, é importante a gente falar sobre isso. Por quê, gente? Porque vocês, como profissionais, vocês precisam relatar não só quando vocês têm certeza que aconteceu, mas a partir do que a gente vai ver aqui para frente, vocês vão ver que a criança, mesmo quando ela não verbaliza a violência,
ela pode dar muitos sinais de que ela está vivendo uma violência sexual, né? Quando você vai relatar, imagina que a criança nunca verbalizou, mas você está vendo um conjunto de sinais ali que fazem crer que essa criança pode estar vivendo uma situação de abuso. O jeito mais fácil de você resolver isso, sem se omitir, é você entrar em contato com a rede de proteção e você reportar o que você vê. Então, olha, eu estou enxergando que a criança está com um comportamento sexualizado, tem episódios em que ela se masturba compulsivamente, né? Ela toca outros coleguinhas de maneira indevida. Esses são alguns sintomas de que a criança pode estar sofrendo abuso sexual ou não. Então, é importante que, se você tem dúvida, não deixe de notificar a rede de proteção, porque não é só quando você tem confirmação. A suspeita também deve ser informada para que aquela criança seja acompanhada, ela seja fortalecida, ela seja encaminhada talvez para um acompanhamento psicológico, e aí a partir da vivência que ela vai ter com o psicólogo, com o terapeuta, ela vai poder, já vi o recadinho de que está acabando o tempo, viu? Ela vai poder ser cuidada. Vamos lá. Sinais emocionais. Uma criança, gente, que sofre violência sexual, ela pode apresentar sinais como vergonha, humilhação, repulsa, ódio, desrespeito por si mesma, timidez, culpa, constrangimento, medo, ansiedade, confusão, falta de poder, impotência, dúvidas sobre si mesma, falta de confiança e iniciativa, sensação de inferioridade, falta de valor, inadequação, raiva, hostilidade. E aí, quando você vê isso aqui, você fala assim, não, aí ficou complicado, porque eu vejo isso num monte de aluno, né? Eu vejo isso em várias situações, em vários meninos. E é por isso que é importante, eu vou reforçar mais uma vez, um sintoma isolado, ele não diz muita coisa. Então, é por isso que é preciso estar atento ao conjunto de sintomas e sinais que uma criança pode estar dando. Sinais interpessoais, né, na relação dela com o próximo. Medo da intimidade, evita a proximidade, abraço, afago, carícias com os outros. É uma criança que erotiza a proximidade, né? Então, você chega perto dessa criança, você vai oferecer abraço, você sente que esse abraço foi respondido por ela de maneira sexualizada. Falta de confiança em si mesma e nos outros. Necessidade de se esconder, ocultar, timidez, solidão, isolamento, alienação. É engraçado que às vezes os sintomas, gente, eles podem manifestar como a interação com raiva, com hostilidade, né? Ou pode se manifestar também no isolamento. É por isso que é importante considerar o conjunto. Então, inibição, falta de espontaneidade e iniciativa, confusão de papéis, né? A criança se adultiza, ou ela é muito dócil, ela não tem autopreservação, ela deixa que todo mundo faça o que quiser com ela. Autossuficiência, hostilidade, agressividade. Temos os sinais comportamentais, né? E aí, gente, eu estou dando aqui uma pincelada, porque para a gente falar sobre... Isso aqui não é um treinamento para identificar, né? Não é um momento em que a gente vai se aprofundar nisso, tá? Nesse assunto. Então, eu estou dando aqui uma pincelada para vocês terem alguma ideia, né? De que existem sinais comportamentais, interpessoais, emocionais. Em cada área ali da vidinha da criança, ela pode manifestar esses sinais. Então, nos sinais comportamentais, brincadeiras sexualizadas, temas sexuais em desenhos, isso é muito comum, tá, gente? A criança desenha órgãos sexuais avantajados, né, em seus desenhos. Ela pode estar sinalizando que ela tem contato com aquela situação. Comportamento regressivo, a criança estava indo bem no seu progresso, né, no seu desenvolvimento, mas ela
regride um pouco, e aí olha só como que é preciso ter cuidado. Um comportamento regressivo, ele pode vir por uma situação de abuso sexual, mas ele também pode vir, por exemplo, não sei se tem psicólogo aqui, além da minha amiga aqui, a luz não deixa a gente enxergar muito bem, mas pode vir também pelo nascimento de um irmãozinho mais novo, né? A criança começar a se comportar como bebê novamente, né? Então, é por isso que é sempre importante lembrar sobre o conjunto de sinais. Então, xixi na cama, chupar o dedo, dependência, distúrbio de conduta, pôr fogo em objetos, ataques histéricos, mudanças nos padrões de sono e alimentação, fuga, luta constante, vulnerabilidade, né, que aí torna ela vulnerável a acidentes, comportamento autodestrutivo, machucar a si mesma, tentativas de suicídio, promiscuidade, presentes em dinheiro sem explicação. Então, a criança está sempre chegando, né, ou o adolescente sempre chegando com coisas que ganhou de um vizinho. Sinais cognitivos, baixa concentração, dissociação, transtornos de memória, negação, refúgio na fantasia, superaproveitamento na escola, né, que a criança ela vai se sentir mal e ela vai tentar compensar aquilo ali, né, focando, ela foge, né, da realidade ali num foco que pode ser direcionado para os estudos. Distorções cognitivas, hipervigilância, enfim. E os sinais físicos, acho que não, tenho mais dois, esses últimos dois aqui. Sinais físicos, então, hematomas, sangramentos, traumas físicos na região oral, genital e retal. Eu achei muito interessante, algum tempo atrás, a gente teve uma situação de uma dentista que atendeu uma criança, né? E ela suspeitou, por causa de algumas lesões na boquinha da criança, que pudesse ter uma situação de violência sexual, e ela levou isso ao conhecimento das autoridades. Era garantido aquilo, gente? Era uma confirmação? Não era. Era uma suspeita. E a criança foi cuidada. A situação, inclusive, foi descartada, né? Mas essa criança, e se fosse o abuso sexual? Se fosse, né? Ela estaria protegida. Então, traumas físicos nos seios, nádegas, coxas, baixo ventre, danos invisíveis em razão da inserção de objetos estranhos em orifícios da genital, retal, uretal, coceira, inflamação, infecções na área oral, genital e retal, presença de sêmen, odores estranhos na área vaginal, doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu me lembro um dos casos que me chocou muito aqui em Itabira, né? Logo no começo assim, da minha atuação, uma criança de 11 anos que a gente descobriu que ela estava sendo abusada sexualmente porque ela apresentou sífilis, né? Uma doença sexualmente transmissível. E então são casos, né, que vai ser muito mais fácil a gente descobrir em casos assim, mas a gente tem que estar sempre atento. Gravidez, dores e doenças psicossomáticas, desconforto em relação ao corpo, distúrbio do sono, pesadelo, sonambulismo, são alguns dos sintomas físicos. E os sinais sexuais, né, normalmente esses costumam ser sinais assim bem latentes, né, da situação que a criança pode estar vivendo. Comportamentos sexuais inadequados e persistentes com adultos, crianças ou brinquedos. Então, a criança, quando você percebe que ela tem um vocabulário sexualizado demais, ela tem uma atitude com os coleguinhas sexualizada demais, isso pode estar indicando que ela está sofrendo violência sexual ou envolvida em jogos sexuais, né, que é o que acontece entre crianças, ou estar acessando material pornográfico. Gente, na pandemia foi um surto, né? Muitas crianças com muito contato com as telas, com celulares de adultos, acabaram tendo acesso inadequado à pornografia. E a criança, gente, ela não tem maturidade emocional, né? Ela não tem repertório para lidar com aquilo. E ela vai repetir aquilo mesmo, né? O corpinho dela vai reagir, ela vai ter dificuldade para lidar com aquilo sem reproduzir.
Então, temas sexuais nos trabalhos artísticos, em histórias ou jogos, compreensão claramente sofisticada do conhecimento, do comportamento sexual. Eu falei assim, uai, essa criança está entendendo demais de como as coisas funcionam, né? Isso é um sinal. Masturbação compulsiva, exibicionismo, medo do sexo, prostituição, problemas menstruais, gravidez na adolescência, são sinais, né? E aí, pessoal, o meu sonho é que todos vocês façam cursos, né? Sejam capacitados, treinados para reconhecer sinais de violência mesmo. Isso aqui é só uma pincelada, uma pena a gente não poder se aprofundar nisso. Mas eu queria fazer um parêntese aqui, porque o nosso tema é, né, inclusão. E aí, depois de tudo que eu falei, eu queria lembrar que crianças com desenvolvimento atípico precisam de um olhar ainda mais apurado, pois elas podem apresentar maior vulnerabilidade à violência sexual, dificuldades de comunicação e compreensão social que aumentam os riscos. Recentemente eu recebi, por engano, no Conselho Tutelar, aí eu vou explicar por engano, porque não era para Itabira, a pessoa, ela olhou na internet, o telefone do Conselho, mas ela era de outro município. Então, era um caso que a gente não pôde atender, né, apenas repassar para o Conselho da cidade. Mas é um caso que uma pessoa que trabalhava com educação inclusiva, com uma menina surda, a menina, além da surdez, ela apresentava muita dificuldade cognitiva, ela não lia, tinha 13 anos, não lia, não tinha, tinha muita dificuldade para escrever, não verbalizava, assim, tinha muita dificuldade de comunicação, assim, usando as palavras que ela olhou, ela falou assim, olha, ela é um muro, porque a gente não consegue acessar o que ela está pensando ali. Mas ela começou a desenhar reiteradamente desenhos sexualizados, né, de órgãos sexuais. E aí essa mulher falou assim, olha, eu não posso ficar com isso, eu atendo essa menina, eu estou com ela sempre, e isso está recorrente, o que eu faço? E aí ela buscou a ajuda, a gente orientou, né, direitinho. E eu acredito, se Deus quiser, depois vou ligar, saber como é que ficou a situação, que ela foi protegida. Fatores de vulnerabilidade. Então, por que a criança com necessidades especiais ela pode ter maior vulnerabilidade? Porque ela é mais dependente de adultos para cuidados, pode ter dificuldade até de reconhecer situações abusivas, o fato da obediência excessiva, dificuldade de relatar, né, verbalizar ali a violência, isolamento social e baixa autoestima, podem ser fatores que vão trazer ainda mais dificuldade. E aí, se a gente já tem dificuldade para lidar, né, para ajudar, para potencializar a criança com necessidades especiais que não seja vítima de violência, quanto mais aquela, né, que é vítima de violência. Em casos de suspeita, o que eu não devo fazer? Não devo tirar conclusões precipitadas. Não devo, com base em alguns sintomas e sinais ou situações, já concluir que aquela criança sofre abuso sexual. Não devo culpabilizar a criança. Não devo investigar sozinho. Então, eu vou apurar tudo, depois eu mando para a polícia. Não. Você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir sozinho resolver o problema daquela criança. Expor a vítima, sair contando para todo mundo, menina, você não sabe o que aconteceu, fulaninho de tal, falou isso, isso e isso, eu acho que ele está vivendo isso, isso e isso, e aí fica aquele telefone sem fio, daí a pouco a criança já está ali com o estigma de abusada na testa, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Não fazer perguntas invasivas para a criança, sair perguntando detalhes, né, sobre situações, e nem compartilhar informações indevidamente, como já expliquei. O que devo fazer? Então, se eu estou suspeitando, gente, eu vi um sinalzinho aqui que suspeito que pode estar acontecendo alguma coisa, eu vou observar mais de perto, vou estar mais junto, vou criar um vínculo de confiança, dar espaço
para que essa criança revele espontaneamente. Se ela manifestou alguma situação através de desenho, eu vou oportunizar que ela desenhe mais, né? Ou em outras situações, outras atividades, para que aquela criança tenha a oportunidade de expressar da maneirinha dela ali uma possível situação de violência. E trabalhar a prevenção de forma contínua, capacitar os profissionais, levar palestras sobre educação sexual, oficinas para as crianças, né? Gente, maio está aqui. Maio laranja é o mês que todo mundo fala sobre violência sexual. E o que acontece no final de maio, início de abril, é um surto que a gente vive. Abril não, né? Junho. Chega junho, gente, meio de junho, nós já estamos assim, quase morrendo de tanto caso que a gente atende, de tanta situação que a gente tem que ir atrás para proteger as crianças. Porque quando elas têm contato com aquela situação, elas criam muitas vezes coragem com aquela situação, de me expressar melhor, né? Quando elas têm contato com a prevenção, com palestras, né, que vão apurar o conhecimento delas, fazê-las entender que o que elas estão vivendo é abuso, que muita criança não sabe, muita adolescente não sabe que está vivendo uma situação de abuso. E aí, quando você leva conhecimento para ela, ela então cria coragem para revelar a situação. Dialogue com a rede de proteção. Então, eu falo muito, sempre que eu tenho a possibilidade de estar com diretores, eu falo isso, gente. Mobilizem a rede, chama todo mundo, marca reunião, põe esse povo ao redor de uma mesa, discute o caso de uma criança ou adolescente, militem, vai atrás, sabe? Às vezes a gente se perde num ofício que a gente manda, numa ligação que a gente faz, e a gente não pode ser assim, liguei, contei, ufa, estou livre, resolvi a minha situação, vou então agora descansar em paz. Não, a gente só descansa em paz quando a proteção foi entregue. Então, se você está vendo que você acionou um órgão, não funcionou, que você acionou outro, não funcionou, põe todo mundo para discutir o caso dessa criança. Vocês têm esse poder. Aprenda a mobilizar a rede. Mantenha os técnicos da rede de proteção e o conselheiro tutelar de referência que acompanham aquela criança ou adolescente sempre bem informados de tudo o que está acontecendo na vida dela. Então, denunciou, a rede agiu, seja aquele que vai reportar tudo o que está acontecendo, informar, né, para que aquela criança efetivamente seja protegida. E acione o conselho tutelar, nosso telefone é 3839-2211, ou você pode ligar para o Disque 100, que também vai chegar ao nosso conhecimento por meio de um ofício, e ainda com prazo para a gente responder. Então, vocês têm essa prerrogativa, né? Muita gente tem medo, acha que não é eficiente. A gente zela muito, tá, gente? Muito mesmo, como conselho tutelar. É nosso dever funcional zelar pelo sigilo. Mas, às vezes, a escola fica com medo. Porque acontece, né, gente, o único meio social que a criança vai é a escola. Aí a mãe depois vai ser informada que houve uma denúncia de abuso, que a criança está sofrendo abuso. O que ela vai pensar logo de cara? Foi alguém da escola. Ninguém mais tem contato com meu filho, é escola, casa, escola. Então, às vezes, vai acontecer mesmo, da família desconfiar. E não é, na verdade, nunca é porque o conselho falou, foi a escola, hein? Foi fulano de tal. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que zelar pelo sigilo. Mas se você tiver alguma dúvida e um receio muito grande, liga no Disque 100, porque aí você não vai, nem para a gente você precisa falar seu nome quando você liga. Mas lá, menos ainda, né? Então, pode ser um meio interessante para quem se sentir mais seguro assim. Tá bom? E não se cale. Proteja, assuma o seu papel, vista a sua camisa como agente da proteção, como agente da inclusão. E use todo esse conhecimento aqui que você adquiriu nesse seminário, ainda vai adquirir amanhã, para a proteção dos nossos pequenos. Muito obrigada, e é isso. Os nossos agradecimentos à conselheira tutelar, Mayra Portillo, pela sua explanação conosco.
Antes de encerrarmos oficialmente, eu gostaria de convidar aqui no palco para que possa deixar uma mensagem rapidamente para todos vocês. Ela que tem desempenhado um papel importantíssimo, né, na inclusão, principalmente. Nós vamos convidar a Amanda Teixeira, doutora Amanda Teixeira. Pessoal, antes do encerramento, eu só queria esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre este treinamento. Como é que vai ser essa formação continuada, até para vocês levarem para os colegas que não puderam estar conosco hoje por questões profissionais e explicar para vocês como é que vai ser daqui para frente. Nós temos lá fora um banner, e esse banner tem um QR Code nele, falando sobre as inscrições desse treinamento. É uma formação continuada, ou seja, nós vamos ter uma formação durante 9 módulos. Como é que vai acontecer isso? Já está definido? Nós estamos reunindo, conversando com a rede SEMAI, nós vamos conversar com as escolas e com o CEMEIS, porque aquela frase, nada sobre nós sem nós, não fala só para pessoas com deficiência, não. Fala sobre todos nós. Nós trabalhamos com educação, nós temos que ser ouvidos. Então, nós estamos alinhando, tá, os dias que vão acontecer, como vai acontecer essa formação. Creio que nós vamos ter alguns dias de modo presencial, nós vamos ter também online, vamos disponibilizar materiais para vocês. Então, é importante passar essa informação que, a partir da inscrição, vai haver uma seleção dos profissionais que vão fazer parte dessa formação continuada. Nós temos 100 vagas disponíveis. Claro, gente, que a nossa preferência hoje, dentro da seleção, dentro dos critérios de preferência, serão para os monitores escolar de apoio da rede municipal. Caso não sejam preenchidas todas as vagas com a rede municipal, nós vamos ver quais são os outros critérios para receber as outras pessoas que têm interesse em participar conosco. Ao longo dos módulos, nós vamos tratar sobre comunicação aumentativa, né, Cleusa? A gente já está trabalhando para trazer para vocês algo bem estruturado, profissional. Quando a gente usa o termo monitor escolar de apoio, a Cleusa já explanou para vocês aqui, mas eu vou só repetir, tá? Nós queremos, gente, chegar no nível que sejamos profissionais especializados, com plano de cargo, de salário, que a gente tenha leis específicas. Até que isso aconteça, como que a gente trabalha com a educação inclusiva? Falando a língua daqueles que vão nos ouvir. Então, se hoje eu atuo como monitor escolar de apoio, e eu colocar numa formação escrita profissional especializado, as próprias pessoas que trabalham como monitoria de apoio escolar vão ficar confusas. Será que é para mim esse treinamento? Será que não é? Então, tem questões aí de nomenclatura, algumas terminologias que nós vamos usar, mas que é importante a gente falar a linguagem que se usa hoje na rede. Qual que é a linguagem que usa hoje? Monitor de apoio escolar. Se houver uma alteração no meio do caminho, vem um projeto de lei. E vem uma mudança aqui agora, nas principais legislações. Nós vamos adequar. Mas no dia de hoje e amanhã, que nós vamos ter a continuidade dessa abertura, nós vamos continuar usando esse termo justamente para chegar até as pessoas que precisam dessa formação. Amanhã não vai ser aqui no Centro Cultural. Vai ser na Câmara Municipal. Abertura, 8 horas da manhã. Nós vamos ter palestra, nós vamos ter roda de conversa, nós vamos ter um momento, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, para falar sobre primeiros socorros. Então, nós vamos ter um período manhã, almoço e a parte da tarde, igual foi hoje aqui. Então, quem puder estar conosco vai ser muito importante. E se puder também transmitir isso para os outros monitores, que façam a inscrição. Nós ainda vamos liberar como vai ser esses módulos, os dias, porque nós temos que olhar junto à rede, se vai ser numa sexta, no sábado, se é à noite, se é à tarde. Nós temos que alinhar isso com quem vai nos dar a resposta, que são os profissionais da rede de ensino, tá? Junto com a Secretaria de Educação.
Então, eu agradeço imensamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, nós vamos deixar disponíveis também. Nós temos, que vocês podem entrar em contato com o telefone da Escola Troca, também com a Escola do Legislativo, que eles vão encaminhar vocês. Tá? E agradecer mesmo imensamente pela presença de vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos contribuído no dia de hoje para vocês crescerem em conhecimento. Eu vou passar a palavra ao Galvani, que vai encerrar esse evento de hoje, esse workshop, e amanhã eu espero que estejamos juntos novamente. Obrigada. Os nossos agradecimentos à doutora Amanda Teixeira. Bem, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e reiteramos o convite para continuidade desse evento amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Itabira. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado.